professor Flávio Tavolini. Vamos ver exemplos resolvidos com convecção forçada. Esse aqui é o exemplo 3, tá? No material que eu vou passar para vocês, existem 6 exemplos resolvidos, tá? Escoamento totalmente turbulento nos dois lados da placa de transferência de calor, tá? Então, fala que há um escoamento paralelo de água líquida, a uma velocidade de corrente livre de 0,7 metros por segundo, a uma temperatura de corrente livre de 300 Kelvin sobre o lado superior e o lado inferior de uma placa plano de comprimento L igual a 0,6 metros, e largura B igual a 1,2 metros, e a temperatura da placa é de 360 Kelvin, tá? O escoamento ocorre em regime permanente, beleza? Então, está falando que o escoamento é totalmente turbulento, tá? As propriedades do fluido são avaliadas com temperatura média, beleza? Nós vamos calcular tudo isso aqui. Letra A, número de Reynolds. Densidade vezes velocidade vezes área dividido por μ. Dá 845.368. Beleza? Coeficiente de atrito médio. Tá? É só substituir os valores. Tá? Que é zero, né? Substituir o resultado aqui, o número de Reynolds. O coeficiente de atrito médio vai dar 0,004829. Beleza? Tensão de cisalhamento. É o coeficiente de atrito vezes a energia cinética do fluido. Substituindo, vai dar 1,164 N por metro quadrado. Força de arrasto. É a tensão de cisalhamento vezes a área superficial. Só que nesse caso, a área superficial tem que multiplicar por 2, porque a área superficial é 2 vezes a área de cada lado da placa. Tá? Então, a tensão de cisalhamento vezes a área, a força de arrasto vai ser de 1,676 N. Tá? E a espessura da camada limite de velocidade em milímetros para x igual a L, tá? O número de Reynolds e o delta, ok? Então, nós temos para x igual a 0,6 metros, esse número de Reynolds, e substituindo aqui na equação, a espessura da camada limite vai ser de 14,48 milímetros, beleza? O número de Nusselt médio, porque tem transferência de calor. Além da velocidade, vai ter a diferença de temperatura, uma transferência de calor. Então, ó, o número de Nusselt dado por essa expressão aqui, substituindo os valores, vai valer 2.991,2, ok? G, o coeficiente de transferência de calor por convecção médio, tá? O número de Nusselt é o coeficiente de transferência de calor vezes o comprimento da placa dividido pela condutividade térmica da água, ok? Substituindo os valores, coeficiente de transferência de calor por convecção vai dar 3.240 watts por metro quadrado Kelvin. H, taxa de transferência de calor por convecção, tá? É H barra C vezes a área superficial vezes TS menos T infinito. 3.240 vezes a área 0,6 vezes 1,2 vezes 2, vezes 360 menos 300, vai dar 279.936 watts, que dá 279,9 kW, ok? E a espessura da camada limite de velocidade térmica, tá? X igual a L, tá? A espessura da camada limite é 14,48 milímetros e a térmica vai ser de 9,88 milímetros, tá? Ela é menor que a da de velocidade, beleza? Isso já é esperado, ok? Qual a sua conclusão sobre o problema das camadas limites de velocidade térmica, tá? Ó, nesse caso, significa que a camada limite térmica se desenvolve um pouco mais lentamente do que a camada limite de velocidade. Por exemplo, ao final da placa, a camada limite de velocidade vale 14,48 milímetros, enquanto que a camada limite térmica vale 9,88 milímetros. Significa que o perfil de temperatura se desenvolve um pouco mais lentamente que o perfil de velocidade, tá? Então, tá aí a conclusão. Por exemplo, 6. Tá? Escoamento com borda não aquecida ou sem transferência de massa. Na borda, claro, né? Uma piscina recebe um aquecimento em que a temperatura da água TS é de 30 graus Celsius, 303 Kelvin, e a temperatura do ar da corrente livre é 18 graus Celsius, 291 Kelvin, com a umidade relativa do ar de 30% e a velocidade da corrente livre de 0,7 metros por segundo. O comprimento L-X é de 15 metros, a largura da piscina vale 10 metros. Tá?
a largura da borda x vale 1,5 metros. Está seca. A umidade relativa do ar é a densidade da água na corrente livre sobre a densidade da água na condição de saturação, tá? Na verdade, tem uma outra forma, mas dá para usar essa porque tira direto das equações dos gases ideais relacionando as pressões, tá? Do vapor e a pressão de saturação, tá? A pressão da corrente livre e a pressão da condição de saturação, ok? Então, tá aqui, tá? O XI, o L, tá? Então, aqui tem o ar, tem uma borda não aquecida, então esse aqui é o comprimento inicial, tá? Então, a propriedade do ar é 24 graus Celsius, 297 Kelvin, que é a média, tá? Propriedade da água, 18 graus Celsius, pressão de saturação, a densidade do vapor saturado, propriedade da água, 30 graus Celsius, tá? A densidade do líquido saturado e a densidade do vapor saturado, tudo aqui. E o coeficiente de fusão binária, água-ar, o DAB, que vale 0,26 vezes 10 a menos 4 metros quadrados por minuto. Esse coeficiente ele é tabelado. Então, nós vamos determinar tudo isso aqui, tá? Vamos lá. Número de reinos, 0,7 vezes 16,5, comprimento, tá? Dividido por 15,62 vezes 10 a menos 6, tá? Dá 739.437. O número Schmidt, que é o μ, a viscosidade cinemática, dividido pelo coeficiente de fusão binária, tá? Dá 0,6008. O número Charud médio é dado por essa expressão aqui, tá? Com o regime de escoamento turbulento, vamos utilizar a seguinte forma, o número Charud, com início P igual a 8, tá? Então, ó, substituindo os valores, o número de Charud inicial dá esse valor aqui, 1547,3, tá? E aqui nós temos esse comprimento aqui da placa total, aqui dá o total menos da borda, tá? O P igual a 8, porque deu turbulento, tá? O número de Charud médio dá 1526. O coeficiente de transcendência de massa médio, tá? É dado por essa equação aqui do Charud, que relaciona o coeficiente de transcendência médio vezes o L, DAB, tá? O H barra M vai dar esse valor de 0,0024046 metros por segundo. Letra E, a densidade da água na superfície da placa, tá? O ρAS, tá? Na superfície da placa, a temperatura vale 30 graus Celsius, a água está na condição de vapor saturado, cuja densidade vale 0,02985 kg por metro cúbico, conforme o valor fornecido. F, a densidade da água na corrente livre. A densidade da água na corrente livre calculada de acordo com os princípios de colorimetria, que se trabalhou com o vapor de água e o ar seco como gases ideais. Lembre-se que o subíndice A indica que é o vapor de água, o subíndice B indica que é o ar seco. Para a temperatura de 18 graus Celsius, a pressão de saturação vale 2,057 kPa e a densidade de saturação vale 0,01512 kg por metro cúbico. A umidade relativa é a pressão do ar na corrente livre sobre a pressão do ar na condição de saturação, tá? Utilizando a equação dos gases ideais, vai cair nessa condição de densidade. Está aqui a demonstração do que eu tinha falado. Tá? Isso aqui é equivalente. Então, ó, a densidade do ar na corrente livre pode ser determinada a partir do valor da umidade relativa e da densidade na condição de saturação na temperatura da corrente livre. Tudo da corrente livre aqui, tá? Então, a gente vai ter a densidade da corrente livre para umidade relativa de 30% de 0,004536. Tá? Então, essa é a densidade do vapor de água na corrente livre. Quilo por metro cúbico, claro. E a G, a taxa de transferência de massa. Tá? É o H barra M vezes S vezes a diferença de densidade. Tá? Calculada na condição de saturação, lá na superfície, e na corrente livre. E 15 vezes 10, que é a área realmente só da piscina, da piscina, tá? Sem a borda aí, tá? Que dá 9,305 vezes 10 a menos 3 kg por segundo. Essa é a taxa de transferência de massa. E H, taxa de transferência de massa por dia, ou seja, em quilo por dia, tá? O dia possui 86.400 segundos,
Multiplicando vai dar 788,88 kg por dia. Quanto em milímetros o nível de água diminuirá em um dia? Tá? Então, nós temos que a massa é a densidade usada da piscina vezes o H, que é o que diminuiu, que evaporou. Tá? Nós temos a massa, tá? que evapora, né, em um dia, a densidade, que é a área, então esse H vai dar 5,28 milímetros, beleza? Letra J, o número de Nusson médio, para utilizar para o caso de escoamento turbulento, porque além de ter transferência de massa, vai ter transferência de calor, porque as temperaturas são diferentes. Então, a gente vai usar esse valor aqui inicial da 1634,2, substituindo no médio, vai dar 1611,8. Coeficiente de transferência de calor por convecção, mesma coisa do anterior, tá? Só que o anterior aqui era Sherwood, aqui era o H barra HM médio, tá? Substituindo o valor, esse coeficiente de transferência de calor por convecção vai dar 2,2702 watts por metro quadrado Kelvin. Tá? E letra L, a taxa de transferência de calor por convecção, o coeficiente de transferência de calor por convecção, vezes o AS, vezes a diferença de temperatura. Então, a taxa de transferência de calor por convecção vai dar 4.896 watts. Beleza?